Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Atos, dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, onde revela como surgiu a igreja primitiva, os primeiros irmãos, as primeiras comunidades de fé. E eu tenho o primeiro versículo diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os cristãos eram chamados primeiramente da seita do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, vemos aqui, primeira parte do capítulo 9 de Atos, de 1 até o versículo 9. Daí depois vemos a visita de Ananias, a partir do versículo 10, e como Deus usou Ananias para operar um milagre ali na vista que ficou cega de Saulo, que depois nós sabemos se transforma em Paulo. E a partir do versículo 20, aqui Saulo, transformado em Paulo, prega em Damasco, começa um ministério itinerante tremendo, depois ele vai para Jerusalém, depois volta para Tarso, sua cidade natal, e ao final aqui a igreja crescendo, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas a partir do versículo 36, até o final, capítulo 43. Então é um capítulo lindíssimo, com vários episódios desta igreja primitiva, as primeiras comunidades de fé, a conversão extraordinária de Paulo, que se torna um dos maiores pregadores, ministros do evangelho, um apóstolo gerado fora do templo. Então nós vamos aprender isso de forma extraordinária. Lemos um trecho do texto, agora vamos explicar parte do texto e ao final, com a graça de Deus, vamos trazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso coração. Continue conectado conosco, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse link com outras pessoas, deixe seu comentário aqui embaixo e se engaje conosco nesse ministério missionário, itinerante, de pregação e ensino da palavra de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Mas que lições nós podemos aprender através do capítulo 9 do livro de Atos? É interessante que aprendemos aqui que Saulo de Tarso era um inimigo público, número 1 da igreja primitiva. Ele respirava, diz o texto, ameaças de morte contra os seguidores de Cristo, os que eles chamam aqui da seita do caminho. Mas é interessante que no caminho de Damasco, a graça soberana de Deus o tocou, o interceptou. E é interessante que a conversão de Saulo, que é o maior milagre da graça de Deus registrado nas Sagradas Escrituras, depois da encarnação, é claro, do próprio Cristo. Então, nessa mensagem que nós estamos trazendo aqui para vocês, nós veremos como é que Deus transforma o maior perseguidor no maior apóstolo de Jesus Cristo, o maior personagem depois de Jesus, é claro, do Novo Testamento, um autor de 13 cartas do Novo Testamento, 13 livros, que são cartas pastorais. Eu tenho certeza que você, com certeza, em algum momento da sua vida, você já foi tocado, abençoado pelo ministério paulino, pelo ministério do apóstolo Paulo. Então aqui é a conversão, que é o primeiro tópico que nós trazemos para vocês, o encontro com a luz, o encontro com o próprio Cristo que ele perseguia. E aqui nós vemos a soberania de Deus na conversão na vida de Paulo. Vai do versículo 1 ao versículo 9. Saulo respirava ameaças contra os crentes. A sua vida era movida por uma espécie de ódio
religioso, ele tinha um zelo sem entendimento. Mas aí veio uma luz do céu que o envolve gloriosamente. E aqui nós vemos que não é uma ideia, mas uma pessoa glorificada. A própria pessoa de Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. E ele cai por terra. O orgulho do fariseu é quebrado com essa queda do cavalo, queda por terra, como diz o texto sagrado. Então nós vemos aqui um processo de quebrantamento, de transformação interior já. E é interessante, Deus não pede permissão a ninguém para salvar um pecador, não. Ele age com autoridade soberana, ele age com o seu espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Saulo não estava buscando a Deus, foi Deus que o buscou de forma soberana, extraordinária e maravilhosa. Então vemos aqui que a cegueira física que Paulo teve durante 3 dias ali, simboliza a cegueira espiritual que todo pecador tem, antes de um encontro sobrenatural com Jesus. Então vemos aqui a cegueira espiritual. Até aquele momento, até Atos capítulo 9, até essa conversão extraordinária, nós vemos que a cegueira de Paulo, literal, física, simboliza a cegueira espiritual que todo pecador tem com relação a Cristo e a salvação. Segunda lição que aprendemos, vai do versículo 5 ao 6, é a pergunta que transforma. Quando Saulo chama e diz, para aquela luz brilhante que estava com ele, a voz que ele ouvia: Senhor, quem és tu? E aqui nós vemos esse quem és tu, é o primeiro passo da conversão, é reconhecer quem é o Cristo, quem é Jesus, a autoridade de Jesus. E é interessante a resposta que ele ouve: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele que era perseguidor da igreja, de repente foi tocado pelo próprio Cristo que ele perseguia. E aqui nós vemos a união entre Cristo e a igreja. Ela é tão íntima que tocar a igreja, é tocar na menina dos olhos de Deus. Olha que coisa linda. Saulo treme e se rende, porque ele se rende ali nesse momento de conversão e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então nós já vemos uma vida prostrada, uma vida quebrantada, uma vida humilhada na presença de Jesus, uma vida que antes ditava ordens, dava comandos, mandava e desmandava, agora se submete ao senhorio de Cristo, à glória do Senhor, através da aparição sobrenatural de Jesus. Terceira lição que nós vemos é a instrumentalidade humana. Ananias, um discípulo comum, foi o instrumento de Deus na vida de Saulo, que se transforma aí então em Paulo. Deus usa Ananias, um irmão anônimo, que só aparece aqui e desaparece no texto sagrado. Não um apóstolo famoso, nem um personagem da história bíblica extraordinário, não, um irmão anônimo. Deus pode usar quem ele quiser, pessoas simples, na sua obra extraordinária. Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. E é interessante que a Bíblia revela que Ananias teve medo. Por quê? Porque conhecia a fama de Saulo, mas ele obedece o direcionamento de Deus. E você, quando Deus fala com você, você obedece a ele? Você obedece a voz do Espírito Santo? Você obedece a palavra de Deus? Você obedece o direcionamento profético de Deus sobre a tua vida? Deus não precisa de pessoas capazes, mas de pessoas disponíveis. Ananias era um crente comum, mas de coração aberto à voz de Deus. Por isso ele foi instrumento usado por Deus na libertação e restauração de Saulo, que se transforma em Paulo. Então Ananias impõe as mãos sobre Saulo, Saulo recobra a visão e é batizado e cheio do Espírito Santo. Então a grande lição que nós aprendemos aqui é que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus na obra de restauração de vidas. Vou repetir: ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus na obra de restauração de vidas. Olha que coisa linda. Quarta lição que nós aprendemos nesse texto é a prova imediata da conversão. Porque Saulo começa a pregar o Cristo ressurreto, é o que diz os versículos 20 a 22. Logo após o batismo, Saulo vai às sinagogas e prega que Jesus é o Filho de Deus. Todos se maravilhavam. Não é este que perseguia os cristãos? Então a transformação de Paulo foi radical, uma mudança radical na sua vida. A conversão genuína é assim, ela não produz espectadores mudos, mas pregadores ousados. Quem encontra Cristo não consegue calar a boca
e prega sobre a boa notícia, o evangelion, a boa notícia do evangelho de Jesus Cristo, o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. A pregação de Saulo é isso, é cristocêntrica, é apontando para Jesus. Ele não prega apenas experiências, mas a pessoa que transformou o seu ser, a sua vida e o seu coração. A quinta lição que nós vemos é o preço do discipulado. Sofrimento e rejeição. O preço do discipulado, sofrimento e rejeição, nos versículos 23 a 25. Os judeus agora conspiram para matar Saulo. Ele precisa fugir à noite, descendo num cesto pela muralha. O cesto aqui de Damasco é tão importante quanto o caminho de Damasco. Deus prepara os seus servos na escola do sofrimento, na escola do quebrantamento e humilhação. Deus prepara os seus servos na escola do sofrimento, na escola do quebrantamento e na escola da humilhação. Ou seja, a conversão não garante vida fácil. Pelo contrário, Saulo ouvirá do próprio Cristo: eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. É o que diz Atos 9,16. Então olha que coisa difícil, dura que Paulo ouve. Provavelmente Paulo havia feito muitas pessoas sofrerem com sua perseguição, e aqui Deus ensinando a Paulo coisas extraordinárias. Então aprenda, Deus muitas vezes nos conduz por caminhos estreitos para nos livrar da soberba ao quebrantamento, à humildade e à rendição total ao Senhor. A sexta lição que nós aprendemos é a integração na igreja. Barnabé, o filho da consolação, aparece aqui dos versículos 26 a 28. Saulo chega a Jerusalém, mas os discípulos têm medo dele, porque a fama dele era terrível. E não creem que ele realmente está convertido, mas era uma espécie de infiltrado no seio da igreja. Aí Barnabé entra em cena, toma Saulo consigo, o leva aos apóstolos e testemunha da sua conversão. E a igreja precisa disso, a igreja precisa de mais Barnabés. Barnabé significa o filho da consolação. Homens que estendem a mão aos que chegam com um passado pesado e que acolhem em vez de suspeitar do seu irmão. Então, graças a Barnabé, Saulo é aceito entre os apóstolos e passa a conviver com eles de forma extraordinária. A sétima lição é a vida frutífera no Espírito. E aqui nós vemos crescimento e expansão. Crescimento e expansão relatados no versículo 31. O versículo 31 resume o resultado da conversão de Paulo, que é paz, edificação, andar no temor do Senhor e multiplicação. Vou repetir: paz, edificação, andar no temor do Senhor e multiplicação. A conversão de Saulo, ao invés de destruir a igreja, fortaleceu a igreja, porque aqui surgiu o maior apóstolo dentre todos eles, aquele que fez toda a diferença na sua geração. Então, quando a graça de Deus transforma um perseguidor em pregador do evangelho, o inferno treme e o céu se alegra. Nenhum pecador está fora do alcance da graça de Deus. Deixa eu repetir aqui para você. Nenhum pecador está fora do alcance da graça de Deus. E aí, concluindo tudo que nós aprendemos aqui no capítulo 9, quais são as aplicações desse texto para a igreja hoje, para os crentes hoje? Em primeiro lugar, querido, ninguém está irreversivelmente perdido. Se Deus salvou a Saulo, ele pode salvar qualquer pessoa. Mesmo a que parece mais endurecida, o Espírito Santo pode operar nesse coração e pode transformar a sua vida. Ninguém está irreversivelmente perdido. Segundo lugar, você já encontrou a luz? Será que você já encontrou a luz? A pergunta de Saulo continua ecoando hoje. Senhor, quem és tu? Será que você sabe quem é Jesus? Será que você reconhece Jesus, Cristo, o Nazareno, como Senhor e Salvador da sua vida? Quem é Jesus para você? Terceiro lugar, seja um Ananias, seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus quer usar você para orar por outros, para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, para acolher os novos convertidos e ser um instrumento poderoso de Deus na transformação das vidas. Quarto lugar, seja um Barnabé. Em vez de desconfiar, seja um instrumento de consolação, de reconciliação,
de acolhimento, um incentivo em favor de outros na igreja. E em quinto lugar, aceite o cesto de Damasco. Se você está passando por humilhação ou fuga, Deus está te preparando um ministério ainda maior. Deus vai te preservar. Se o propósito de Deus não se findou na sua vida, fique tranquilo. Deus vai te preservar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai enviar pessoas, situações e circunstâncias para preservar você no propósito e no centro da vontade de Deus para a sua vida. Da mesma maneira que o Senhor transformou a vida de Saulo, que Deus transforme as nossas vidas também. Que o Senhor nos dê coragem para pregarmos o Evangelho, humildade para servirmos as pessoas e amor para acolhermos aqueles que Deus vai salvando. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço aos nossos queridos irmãos que estão aqui. O José Itamar Lima, o Nando Felipe, o Abel Lima, a Regina Ribeiro, a Romilda Ruiz, preciosa, saudade de você, a Giovana Pinheiro de Jesus, a Genovei Patrícia e o Cleiton Freitas, que estão aqui também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, compartilhar com outras pessoas. Se você está no YouTube, torne-se aqui nosso assinante, aperta no botãozinho do like para que a gente possa crescer cada vez mais. Deixe seus comentários aqui embaixo, seu nome completo, a cidade, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Se você tiver qualquer pedido de oração, entre em contato conosco pelas redes sociais. Nós vamos estar orando por você. Ou deixe aqui nos comentários, eu sempre leio os comentários. Dou um print, coloco na nossa turma de intercessão. São 14 pessoas que vão estar orando e abençoando a sua vida, colocando o seu nome, a sua situação diante do Senhor. Então continue conosco, em nome de Jesus. Se você puder nos apoiar também, aqui no link de descrição embaixo, tem todas as informações para contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade, as suas contribuições. Se você puder nos apoiar, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai rasgar os céus e derramar chuva de bênçãos sobre você, tua casa, o trabalho das suas mãos e tudo aquilo que você semeia no reino de Deus. Deus não fica devendo para ninguém. Deus nos abençoa ainda muito mais se tivermos um coração generoso, abençoador, com a obra do Senhor, com a casa de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, com a igreja do Senhor. Você pode ter certeza, Deus vai abençoar você e a tua casa em nome de Jesus, e proteger e guardar as tuas finanças em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, quero terminar aqui orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Pai, nós encerramos a nossa live hoje. Tivemos que fazer um pouquinho mais tarde por compromissos pastorais, mas aqui estamos pregando o teu evangelho todos os dias, trazendo conhecimento, a palavra do Senhor, ensinando o texto sagrado aos teus filhos e levando eles a entender que cada um de nós, por mais simples que sejamos, por mais, ó Deus, pequenos que pareçamos, ó Deus, nas mãos desse Deus grande, nós podemos fazer grandes coisas para a glória de Deus e para o reino do Senhor. Que assim como o Senhor usou Ananias na vida de um homem que estava perdido, mas foi convertido e se transforma na maior coluna, o maior empreendedor do reino de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Usa, Pai, a nossa vida como pequenos Ananias, na mão de um Deus grande e poderoso, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, abençoando outras pessoas. Dá-nos humildade, quebrantamento na obra do Senhor, nas coisas do Senhor. Dá-nos um coração totalmente entregue, convertido, transformado, genuíno, diante da face e da presença do Senhor, e que o Senhor abençoe o teu povo, a tua casa, a tua igreja, viva a tua obra, levanta os que estão caídos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, transforma vidas e famílias, Pai, através do poder do teu evangelho, do poder da tua palavra. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe cada os dizimistas, os ofertantes, aqueles que semeiam na tua obra. Pai, abre os céus, rasga os céus e os abençoa de forma sobrenatural. Nós te pedimos essa graça, Pai. Ajuda o teu povo a entender as grandezas do reino de Deus e a sermos fiéis em todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça, Pai de Deus, esteja sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém.